Isso tem um trecho interessante de um outro livro chamado Os Grandes Símios, que é uma sátira de um escritor inglês chamado Will Self, onde um cara, depois de uma noite de sexo, drogas e rock and roll, num pub inglês, ele acorda como um macaco. E aí ele descobre, é tipo o planeta dos macacos, né? E ele descobre que todo mundo é macaco e ele é um macaco, mas ele acha que ele era humano e que aconteceu alguma coisa errada. E aí tem o grande psiquiatra macaco que vai lá estudar esse evento raro, que é um macaco que acha que deveria ser essa espécie atrasada que são os humanos, né? E ele fala em algum momento que assim, a capacidade humana de processar informação e desse modo aprender tarefas ficou ironicamente circunscrita pela falta de circunscrição. Em termos simples, o humano estava perdido dentro da própria cabeça, incapaz de criar uma mente integralizada, condenado a obedecer para sempre os inúteis ditames da memória filogenética e os grosseiros gorgolejos de suas promíscuas vocalizações sem propósito. O que ele dizia? Que os macacos, como tinham aquela comunicação por sinais, que é muito mais limitada do que a nossa comunicação vocal e todo o nosso vocabulário, acabavam comunicando a informação com muito mais eficiência, porque nós nos perdemos nos discursos, nas palavras, então nós ficamos circunscritos pela falta de circunscrição. Às vezes é um grande erro achar que a liberdade total é uma força criadora. A liberdade total é uma força de confusão anárquica. Por isso que antes de escrever com a liberdade de criar, nós temos que aprender a forma. Que nem vocês no laboratório que tem que seguir o protocolo do experimento. O protocolo serve para a gente não se perder na falta de circunscrição. É por isso que é importante saber o protocolo. E veja que o protocolo é uma coisa e o manual é outra. O manual é uma coisa que pode levar você à falta de criatividade. O manual é o que te diz como uma coisa deve ser feita. O manual é igual você ler Eurípides e passar para os alunos a interpretação feminista de Eurípides. Como eu faço uma coisa, é uma coisa. Agora, o protocolo, primeiro vem o álcool, depois vem a acetona, depois vem Isso não é para ser questionado, a não ser que você tenha um domínio muito bom daquilo e você saiba por que você está questionando. Da mesma forma, na hora de escrever, nós temos que respeitar a estrutura do texto. Você não pode fazer uma narrativa defendendo premissas. Por quê? Porque esse é uma dissertação. Essa é uma mensagem importante dentro desses aspectos. Veja, esse é um trecho de um outro livro chamado A Lição Final, que é muito bacana também, que um cara ele era professor de informática. E ele falava assim: alguns dos meus alunos eram extremamente inteligentes. Eu sabia que entrariam no mundo profissional e criariam novos e fantásticos programas de computador, projetos de animação e recursos de entretenimento. Mas eu também sabia que eles tinham o potencial para frustrar milhões de pessoas no processo. Nós, engenheiros e cientistas da computação, e isso se expande a todos nós aqui nessa sala, né? Cientistas biológicos, nem sempre criamos coisas fáceis de usar. Muitos de nós somos terríveis quando explicamos tarefas complexas de modo simples. Já leram algum manual de instruções de um videocassete? Então já viveram a frustração ao qual me refiro. Por isso, sempre quis enfatizar a meus alunos a importância de pensarem nos usuários finais de suas criações. Em geral, o cara da banca da tese de vocês. Como eu poderia tornar claro para eles a necessidade de não criarem uma tecnologia frustrante? Arranjei um meio sensacional de lhes prender a atenção. No primeiro dia de aula, eu levava um aparelho de videocassete funcionando. Colocava o aparelho sobre uma mesa na frente da sala. Pegava uma marreta e o destruía. Em seguida dizia: quando se constrói algo difícil de usar, as pessoas se aborrecem. Ficam tão irritadas que querem destruí-lo. E nós não queremos criar objetos que as pessoas queiram destruir. Vocês não querem criar um texto que a vontade que a pessoa que vai ler tem
é de jogar o texto fora, é de rasgar o texto. Essas preocupações com a forma, elas são muito importantes, porque elas ajudam vocês a não se perderem pela falta de circunscrição, não se perderem pela suposta liberdade que tem que ter o processo criativo. Tá? Ao contrário, elas ajudam a mente criativa de vocês a focalizar e transmitir a informação. Vocês têm que entender que a criação é uma coisa e a transmissão da informação é outra coisa. E existem métodos testados pelos gregos e pelos romanos há 25 séculos que dizem pra gente que eles já sabiam há 25 séculos atrás como transmitir a informação de forma eficiente, de forma eficaz. E desde então toda a literatura, Shakespeare, obedece a essa forma de criar, de transmitir a informação, por uma razão bem simples: ela funciona. E da mesma forma como um protocolo de laboratório que funciona, não cabe a nós questionar esse funcionamento, a não ser que nós sejamos novos Shakespeare. Mas nós somos novos cientistas, e o que a gente quer é fazer uma ciência, mas transmitir essa ciência de forma eficaz. E não aquela construção que você fez naquele parágrafo não está boa, por mais que você ache que ali você disse o que você queria dizer. Você não disse, está ruim e você tem que reescrever. Certo? É assim que funciona. Quanto antes vocês entenderem isso, aprenderem a lidar com essa frustração, entenderem que vocês podem ser grandes cientistas, mas não são grandes escritores, que a sua originalidade ao construir aquele parágrafo te deu F e não te deu A, aí você pode voltar para a forma e escrever um parágrafo que seja B ou talvez A. Mas para isso você tem que aceitar o fato de que muitas vezes nós criamos máquinas de Goldberg, criamos coisas que as pessoas querem destruir e a gente precisa refazer. Porque o ato de escrever, se você colocou, sabe qual é a coisa que eu mais percebo? As pessoas sentam para escrever, aí não conseguem escrever, aí passam 2, 3, 4 dias em frente ao computador e escreveram uma linha. Aí passam uma semana e continuaram escrevendo 2 linhas. Por quê? Porque ela quer, na cabeça dela, chegar à construção perfeita do texto. E só passar isso para o papel ou para o computador depois que na cabeça dela a coisa está boa. Aí quando ela coloca no papel, na verdade, muito mais por exaustão do que por realmente por ter alcançado um texto de qualidade, ela acha que aquilo já é o melhor que ela pode fazer. E na hora que você critica aquilo, pronto. Você está pegando quando o cara já fez o que ele achava que era o melhor que ele podia fazer, quando ele já está exausto e quando ele colocou ali todos os critérios de qualidade dele. Na verdade, ele não botou, ele botou os critérios de exaustão. E isso não produz um bom texto. Então, de novo, e eu vou repetir isso várias vezes, escreve o rascunho e depois reescreve. Isso vai até... E você aplicando o seu próprio critério de qualidade, ao você reler o texto, você vai ver que na hora que alguém for corrigir, vai ter menos coisa para corrigir, a frustração sua vai ser menor, e você já vai ter visto, realmente tinha coisas que eu podia mudar. Então, se alguém te dá uma dica do que poderia mudar, a frustração não é tão grande.